Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a espiritualidade ampare todos os lares, que leve a paz e a harmonia, né, que deixe os nossos corações em estado de serenidade, eh, lembrando mais uma vez, né, da importância do Evangelho no lar para todos nós, para que a gente traga Jesus para os nossos lares, para junto de nós, né, para que nos ajude a manter a união dentro dos nossos lares. Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, na cidade de São Paulo. Você também pode encontrar as nossas informações, né, como chegar no Caminheiros, acessando lá o nosso site, né, www.caminheirosdoamor.org.br. Estamos também nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, e também temos o canal do YouTube, onde esses vídeos ficam armazenados, né, para que sejam ali compartilhados, né, para que possa chegar a mais pessoas, né, então, ou para que você possa assistir sempre que puder, sempre que tiver interesse em voltar e ver este assunto ou outros assuntos que nós trataremos, né? É, então, para quem, né, tem o desejo de participar ou saber como funciona, né, a casa, lá no site vai encontrar todas as informações de horários, dias de atendimento, né? Então, toda a programação certa, os nossos trabalhos sociais, enfim, todas as atividades da nossa casa, também os grupos de estudo, né, para o ano de 2025. As inscrições para os grupos de estudos já estão abertas, né, então todos aqueles que já estudaram a doutrina espírita, querem voltar ou, né, saíram de alguma outra cidade, algum outro bairro distante, agora, né, está próximo da comunidade espírita Caminheiros do Amor e quer continuar os seus estudos. Enfim, para aquele que quer conhecer, né, mais a doutrina espírita. Então, nós temos cursos ali em várias fases, né, do aprendizado. Então, desde o iniciantes até o desenvolvimento mediúnico 3, né, onde nós temos ali a formação dos médiuns, né, e os estudos com a prática mediúnica. Então, rogamos ao Pai de infinita misericórdia que nos dê sempre paz e tranquilidade. A gente tem pedido muito isso. Essa condição da paz não é só com relação às situações de guerra no mundo, mas a paz dentro dos lares. É importante a gente buscar esse sentimento junto aos que estão em nós, né? Se nós queremos ver a paz no mundo, nós temos que começar dentro dos nossos lares, né? Nós estamos ali diante dos nossos desafios, mas nós temos que olhar isso não como uma visão, né, de que eu devo ir para um embate, não, mas uma forma onde eu devo ver um espaço, né, onde tanto eu quanto aqueles que estão junto comigo nesta caminhada, estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos novamente, né, e fazer dessa vez as coisas da forma certa, já que talvez não tenhamos conseguido fazê-la em outras encarnações e que nos foi permitido estarmos juntos. E aí a gente não pode desperdiçar esta oportunidade, não é? Bom, então hoje nós vamos tentar aqui compartilhar um pouco daquilo que entendemos. Nós vamos estar falando hoje sobre, né, uma parte do livro terceiro que compõe o livro dos Espíritos, né, lá no capítulo 4, nós estamos falando sobre a lei de reprodução. E hoje falaremos um pouco sobre o item 4, que é casamento e celibato, e o item 5, que é poligamia, que vai das questões 695 até a questão 701. Né? Então, a gente vai trabalhando aqui um pouquinho com o Kardec, com as questões que ele trouxe, né, para a gente poder entender um pouquinho. Então, Kardec vai perguntar para a espiritualidade, né, na questão 695.
Então, o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E aí eles respondem a Kardec, né? Não, né? É um progresso na marcha da humanidade. E aí eles perguntam novamente, né? Kardec pergunta novamente, qual seria então o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Então vamos colocar aqui para nós, né, para a nossa realidade, o que nos diz, né, o dicionário da língua portuguesa, né, que o casamento é a união, né, que efetuada de modo voluntário, né, entre duas pessoas, é sancionada de acordo com a lei, dando origem a uma família, né? Então essa união entre, né, dois seres humanos, vai dando ali essa condição de formar, né, um novo lar, um novo núcleo familiar, né? Então, aqui no comentário de Kardec, ele diz: a união livre e fortuita do sexo pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos, né, de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais das vezes, né, nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão o exemplo das uniões constantes, né? Então, por que que ele traz isso? Porque é importante nós entendermos que essa junção entre dois seres para a formação de um núcleo familiar envolve várias coisas, né, que estabelece o compromisso entre os dois. Então, a primeira delas é o amor, né? Essas uniões, elas precisam ter como base o amor, porque aí elas se tornam algo, né, que dificilmente será abalado. Então, uma união que dificilmente será abalada pelos intempéries a serem vividos, né? O problema que muitas vezes há na sociedade, né, é que se fala sobre o amor à primeira vista, mas é a condição de uma paixão à primeira vista, né? Então a pessoa olha a outra e sente uma atração, seja por qualquer questão, né? Pode ser pelo comportamento, pode ser pela fisionomia, né? Pode ser por algum outro atrativo que ela apresente, então ela tem ali despertado, né, a sua atenção e aí ela começa a ter um interesse, né, pela a outra pessoa. Então, nós precisamos entender que quando nós vamos em direção a um relacionamento mais sério, ao ponto de se tornar, né, uma união estável entre dois seres, nós precisamos perceber que isso é um compromisso, né, e um compromisso sério, né, não é algo que pode ser tratado, né, com insignificância ou como um teste de vida, né? Nós precisamos saber que é um passo muito importante para dar, porque nós mexemos com os sentimentos, né? E que possivelmente possa surgir, né, a oportunidade de reencarne para outros seres, para serem ali conduzidos e educados moralmente por essa união, né? Por esses dois seres que se uniram. Então é um processo muito importante, né? Muitas vezes determinadas uniões são tratadas mesmo antes do reencarne, né? São tratadas lá no plano espiritual, antes de estarmos ali já encaminhados para a encarnação. Então muitas vezes a gente se reúne no mundo espiritual e diz, olha, né, precisamos ali corrigir ou precisamos evoluir e por alguma condição, né, por alguma forma amorosa, né, dois espíritos ali se ajustam para poder viver na Terra uma união estável, né? Então buscando ali fazer com que o progresso, né, a evolução espiritual dos dois, né, seja por meio dessa união. Então, por isso, é necessário tratarmos isso com muito respeito, né, com muito carinho. Quer dizer que se abolíssemos isso, né, essa condição desse respeito, né, se nós simplesmente tratássemos
os relacionamentos como algo banal, né, sem o respeito, né, sem o comprometimento, nós seríamos ali como alguns animais. Porque dentro do reino animal, né, até mesmo em algumas outras categorias, né, existe essa condição da monogamia, né, que a gente vai falar um pouquinho quando falarmos sobre a poligamia. Então, uniões que são estáveis, ou seja, que dois seres se unem ali e não trocam mais os seus parceiros, né? Então, é importante a gente compreender essa situação, né? Que nós precisamos ter este respeito mútuo uns para com os outros e tratarmos de uma forma muito séria quando decidirmos nos unir para é, reunirmos para, né, darmos início à nossa família. Né? É óbvio que tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente sempre alerta que o chamado para essa união são as uniões com amor, onde há o respeito mútuo. É óbvio, né, que você não vai é, ter esta obrigatoriedade, né, de se manter unido a uma pessoa que é agressiva, né, que é violenta, que comete vários atos, né, em que leva dor e sofrimento ao seu companheiro e à sua companheira, né? Então, são situações que, né, nos dias de hoje, né, são inaceitáveis, né? Muitas vezes no passado tinha essa condição da submissão, né? E muitos aceitavam essas agressões, essas coisas, mas no mundo atual essas coisas já não são aceitáveis, né? Então é por isso que na questão lá 697, né, Kardec pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? Eles colocam aqui, né, para Kardec a resposta, né? É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Bom, aqui a gente tem que pensar em duas coisas, né? Porque quando a gente fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão do casamento, né? Nós tratamos lá de uma forma bem clara, né? Essa condição do que eles chamam de indissolubilidade absoluta, né? Nós falamos um pouquinho da questão voltada ao lado humano, né? Nós falamos que algumas pessoas, né, vítimas de agressão, né, vítimas de abusos, né, têm todo o direito de buscar ali a sua condição, né, de seguir ou de romper essa associação do casamento. Mas tem uma outra condição aqui que nós precisamos entender, que é a questão espiritual, né? Porque o espírito ele tem a sua individualidade, né? E as uniões que se realizam na Terra, né, como essa condição do casamento para dar origem às famílias, são oportunidades que os espíritos têm, né, de se unirem e se auxiliarem mutuamente, e aqueles que vão estar sob sua responsabilidade no processo de evolução moral. Mas o que acontece? Uma vez vindo o processo de desencarne e retornando ao mundo espiritual, nós voltamos a ser uma grande família espiritual, né? Então, no mundo espiritual existem espíritos afins, mas este casamento que é celebrado aqui na Terra não é celebrado no mundo espiritual, porque lá nós somos todos, né, filhos de Deus, né, todos com a sua individualidade, fazendo parte dos mesmos grupos. Então, nós vamos nos reunir como afins, né? Então, quando nós temos aqui na Terra, né, um relacionamento por meio do casamento, em que a gente realmente cria um vínculo muito especial, né, entre esses dois espíritos, ao retornar no mundo espiritual, né, retornar para o mundo espiritual, é óbvio que os laços vão de familiar e espiritual vão estar sempre muito próximos, né? Mas pode ser que
um desses espíritos tenha ali dentro do seu processo evolutivo a necessidade de expiar, né, uma relação familiar na encarnação com um outro espírito, né? Portanto, ele vai formar em outra oportunidade, no plano corpóreo, uma outra família com outro conjunto de espíritos. Então, por isso é que eles estão respondendo a Kardec, quando se fala da indissolubilidade absoluta, ele não fala só da questão material, porque senão ele não usaria a expressão absoluta, porque a encarnação ela é temporária, né? Então não dá para você estabelecer alguma coisa absoluta na matéria, porque ela tem fim. Quando você fala de absoluta, você está falando de algo que não terá mais fim, ou seja, teve início o relacionamento e nunca mais vai se acabar, né? Então é importante a gente entender esses dois pontos, né, com relação ao relacionamento quando na corporeidade, né, e o relacionamento em estado de espírito. Então são situações em que nós precisamos analisar claramente. Então aqui eles dizem sobre essa condição, né, que ele fala sobre a insolubilidade, porque a gente vê, né, em alguns costumes, né, dizer que, né, o que Deus uniu o homem não separa, né, ou até que a morte os separe, enfim, dando ali uma conotação de que aquilo não terá mais fim ou terá fim com a morte, né? Então é isso que a gente precisa compreender. Nós temos o ponto relacionado à vida corpórea e o ponto relacionado à vida espiritual, né? Bom, e aqui, nas questões seguintes, na 698 e na 699, Kardec vai falar sobre a condição do celibato, né? O celibato é a condição em que o espírito encarnado ele opta, né, por continuar solteiro, por não contrair matrimônio, não se envolver em nenhuma relação, né, com outro ser, no sentido de formar um casamento, né, formar uma união estável. E aí Kardec pergunta se o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, e aí eles respondem: não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Aí Kardec então pergunta: o celibato não é um sacrifício para as pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? E aí eles respondem a Kardec: isso é bem diferente. Fala, eu disse, o Espírito, né, respondendo a Kardec, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, né, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aí no comentário de Kardec ele coloca aqui, né, Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas, se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às regras da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta eleva o homem, no sentido de humanidade, acima da sua condição material, né? Então, Kardec ele direciona essa pergunta, né, porque nós sabemos que, né, existem alguns segmentos que o ser escolhe, né, para poder estar dentro daquele segmento, ele dizer que, né, vai ali abrir mão da sua condição de família para seguir a Deus, né? Mas o que acontece? Nós temos que observar que Deus vai sempre avaliar, né, o sentimento da sua escolha, né, da nossa escolha. Então, se nós estivermos nos entregando a uma religião, algum costume, né, para seguirmos sem estarmos unidos a outras pessoas para a formação de uma família, mas com o objetivo de não querer responsabilidade, isso é egoísmo, né? Então é isso que eles estão respondendo para Kardec. Então aquele que olha e fala assim, ah não,
nessa vida não vou casar, não quero casar, mas ele está buscando isso por quê? Porque ele quer, né, não ter compromisso, ele quer viver, né, um relacionamento com o outro, né, ou então simplesmente se isolar do mundo e querer viver uma vida contemplativa sem nenhuma responsabilidade com a sociedade, né? Então, é o que ele está falando, ele está querendo enganar a todos, né, de que aquilo é uma escolha boa, porque ele não está querendo atrapalhar a vida dos outros, ele acha que não serve para casar, mas na verdade o que ele está pensando, ou seja, a conversa dele com Deus no seu pensamento é nessa condição, né? Ah, não, não quero isso. Imagina ter trabalho com lidar com outra pessoa, ter que cuidar de filhos, ter que acordar de madrugada, ter que, ah, não, isso é muita responsabilidade para mim, não sei o quê. Então, às vezes a pessoa está pensando nisso e ela escolhe uma vida de solteiro, como ele diz aqui, por egoísta. Agora, nós sabemos daqueles espíritos que muitas vezes assumem determinadas missões em que não é possível ele, né, como ele se entrega para a humanidade, não é possível que ele tenha uma família para poder prendê-lo, né, à sua condição de desenvolvimento com relação a esse caminho escolhido, né? Então nós vamos ver como o Chico Xavier, por exemplo, né, se ele tivesse ali constituído uma família, tivesse tido esposa, filhos, talvez ele não tivesse conseguido ter a possibilidade de concluir a obra que ele se programou para vir fazer, né? Se só com os familiares, pai, os irmãos, né, já houve alguns intempéries, algumas dificuldades, imagina se ele tivesse, né, esposa e filhos para poder cuidar, poder dar atenção e tendo que, muitas vezes, como ele fez, né, virar à noite, trabalhando para o povo, para todos aqueles que foram buscar o seu auxílio, né? Então, traria muita dificuldade para ele, né? A irmã Dulce, né? A Madre Teresa, né? Se essas mulheres tivessem ido contrair um matrimônio, né? Serem chamadas donas de casa, principalmente no tempo em que elas estiveram encarnadas, onde o machismo era muito grande, né? Hoje ainda existe, né? Mas é menos cruel, né, do que antigamente, mas no tempo delas, né, elas ficariam restritas a atender os seus esposos e as suas proles, né, os seus filhos. Então, talvez elas não conseguissem se dedicar tanto, né, às outras pessoas como elas se dedicaram. Então, tudo isso é que a gente tem que avaliar quando observamos essas respostas dadas a Kardec, né? Quando é feito por egoísmo, né, o ser vai ser cobrado, né, dessa sua escolha, né, porque ele poderia ter dado início a uma família, né, e ter dado condições para outros espíritos evoluírem, né? Então a gente não fala nem sobre a condição de ter filhos ou não, porque a pessoa pode se unir em matrimônio e optar, né, por não ter a condição da paternidade ou da maternidade, mas vai deixar de viver o desafio do relacionamento, né? Se não está ali para viver o relacionamento com relação a servir a outras pessoas, né? E então aqui para irmos, né, para a parte final, nós vamos vendo aqui agora Kardec, né, entrar na condição da monogamia e poligamia, né? Então, Kardec pergunta na questão 700, né, ele diz assim: a igualdade numérica aproximada entre os sexos é um indício, né, da proporção em que eles se devem unir, né? Então, falando lá no século XIX, 1800 e pouco, né, 1857, 1860, e aí eles respondem para Kardec, né? Ele fala sim, né? Pois tudo tem um fim na natureza. Nós precisamos lembrar que naquela época não é como hoje, que tem um senso universal,
né, que você tem um levantamento em vários países, que as condições entre, né, o sexo masculino e o sexo feminino é melhor apurada para saber a quantidade em um, quantidade em outro. E hoje nós temos a condição de, né, outras formas de se relacionar também, né? Mas o que eles estão falando aqui, como nós estamos tratando de uma lei de reprodução, nós estamos falando sobre a condição das uniões voltadas, né, para essa condição da continuidade da espécie. E aí, portanto, ele fala sobre a condição da poligamia, né? É, a união, né, na condição em que um ser vive exclusivamente para um outro, né? Não existe essa condição da poligamia, né, onde a questão é de um, né, ter possibilidade de viver e dividir o mesmo espaço com outros companheiros ou companheiras, né, em estado de matrimônio, né, onde se tem as relações sexuais entre todos eles, e assim nós vamos vendo que em alguns cantos do mundo, né, eles ainda conservam essa condição da poligamia, né, mas na maior parte dos países no mundo ela é proibida, né? Então, a maior parte dos países seguem uma cultura monogâmica e está definido dentro da sua legislação, né? E em estudos recentes também tem sido observado que, em função dessa chamada globalização, né, e que muitos jovens e adolescentes pertencentes a essas culturas de poligamia, vindo para um outro espaço, né? Porque essa condição da poligamia, a maior concentração, né, de povos que ainda trabalham com essa permissão da poligamia, está muito ligado ali à condição do Oriente Médio, do continente africano, até mesmo muitas condições tribais, né? Mas esses povos têm saído dessas regiões para conviver com os povos do Ocidente, né, onde a poligamia não é permitida por lei. Então eles têm se acostumado e se adaptado a esta condição, né, dos novos chamados novos tempos, né? Então eles voltam para os seus povos mesmo quando vão em visitas ou voltam para morar novamente lá, eles abrem mão da poligamia porque eles entenderam toda a sua cultura, né? Então aqui Kardec, a espiritualidade já vai mostrando para Kardec sobre essa questão da evolução, né, moral e consciencial, que ela iria começar a trazer essas mudanças, né? Então ele pergunta aqui, qual das duas, a poligamia ou monogamia, é mais conforme a lei natural? E aí eles respondem a Kardec, a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social, né? Ou seja, essa questão, por isso que eles dizem aqui que a poligamia era permitida, é permitida ainda em alguns povos, em algumas culturas, né? Mas ele fala, cuja abolição marca um progresso social, que é o que nós falamos antes, que alguns estudos já têm demonstrado isso, né? Que os jovens e adolescentes dessas culturas estão optando pela monogamia. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade, né? Por que que eles falam isso? Porque quando você fala sobre essa questão do sentimento do amor, né, o amor verdadeiro que faz com que as pessoas se unam para ter um propósito único, né, mesmo que seja de formar a sua família, construir alguma coisa junto, ter um projeto de vida junto, quando você fala dessa união com várias pessoas, né, se torna uma condição inviável, porque aí você começa a ter preferência por uma pessoa e menos por outra, então você tem um laço, né, que une de uma obrigatoriedade, mas não tem um laço afetivo mais, né, porque se aparece surge no seu casamento, né, seja o homem ou seja a mulher, porque nesses povos tanto é permitido o homem ter várias mulheres, como é permitido as mulheres ter vários homens, né?
Então, de repente, aparece um que tenha um traço ou alguma coisa mais destacada do que o outro, ou então você começa a querer achar, né, um pedacinho do seu gosto em cada um deles. E aí você junta todos e todos. Aí completa você. Né? Então é mais uma demonstração do egoísmo, por quê? Porque eu estou me juntando com outras pessoas que, como uma não satisfaz a minha vontade, eu vou trazendo outras para satisfazer a minha vontade e encontro em cada uma delas, né, algo que me agrada. Então, por isso é que eles estão falando, né, que está mais com relação à sensualidade, está mais com relação ao meu desejo material, né, as minhas condições de satisfazer o meu corpo, do que a condição de satisfazer o meu espírito, né, que é a condição do amor. Então a gente vai vendo aí que estamos nos tornando mais distantes, né, de Deus, porque estamos buscando mais as coisas da matéria. E aqui, para nós fecharmos, né, Kardec vai fazer o seu comentário aqui, dizendo: se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos, que nós comentamos no início, né, que hoje nós temos um senso mais apurado com relação a isso. Né? E ele diz aqui: a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Né? Então, nós falamos sobre a questão dos jovens, né, que nesses tempos modernos estão convivendo com culturas monogâmicas, né, saindo da poligamia e mesmo voltando ao seu povo, com seus usos e costumes, eles optam por manter-se, né, fiéis ao seu companheiro, à sua companheira. E é importante nós lembrarmos, né, como nós estamos falando sobre a condição da reprodução e ela é possível em seres né, do sexo masculino e feminino, mas desde que haja uma união estável, seja ela em que situação que for, nós precisamos entender que o respeito, né, ao companheiro e à companheira é em qualquer situação, em qualquer condição, seja qual for a união em que eu me encontre, né, o respeito pelo próximo tem que prevalecer, né? Eu não posso querer satisfazer a minha vontade tendo vários companheiros só porque a minha forma de união é diferente, né, daqui da união concedida para a reprodução, como é o trecho da lei que nós estamos vendo no Livro dos Espíritos. Então é importante que a gente tenha um pouco desse bom senso, né, de saber que o respeito se aplica a qualquer das situações em que eu escolha me unir, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos, que tenhamos paz, né, harmonia em nossos corações. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade de hoje. Então, um grande abraço e um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.